Tirania de Aço capítulo 91 Concílio de Constança I. Quase um mês se passou desde que Ludolf fez sua denúncia pública da Igreja, e até então, milhares de cópias de seu manifesto se espalharam pelas regiões de língua alemã. Padres, bispos e nobres se reuniram em sua causa compartilhando seu apoio às suas reivindicações. O que começou como uma heresia localizada, como era considerada pela Igreja, rapidamente consumiu o mundo alemão e pegou como fogo. A Igreja Católica estava em crise. Tanto o Papado em Avignon quanto o Vaticano declararam publicamente a reforma de Ludolf como uma extensão da heresia de Berengário, que o Vaticano há muito vinha tentando combater a crescente influência. Ter o apoio de Berengário, o maldito, como a Igreja se referia a ele, realmente ajudou a causa de Ludolf, considerando que muitos dos nobres alemães simpatizavam em particular com sua situação. No entanto, agora que um padre devidamente ordenado havia endossado publicamente suas ideias que já haviam começado a se espalhar pela Áustria, elas rapidamente foram aceitas abertamente por muitos que buscavam acabar com a influência da Igreja sobre os assuntos seculares. Não demorou muito para a Igreja convocar um concílio sobre esta questão, e várias outras questões que atormentavam a Igreja Católica no momento, como a reconciliação do Papado e os assuntos da Ordem Teutônica. Agora que eles tinham completamente provocou a Igreja Ortodoxa com sua cruzada da Rus. Um grupo de cardeais, bispos e 2 homens, ambos se declarando o único verdadeiro Papa, estavam sentados em uma capela localizada, dentro do Bisófrico de Constança, uma região dentro do Sacro Império Romano, e que seria considerada parte do Reino da Alemanha. O grande grupo de homens estava atualmente em um debate acalorado, primeiro sobre a questão da heresia de Berengário, que agora estava se espalhando rapidamente por todo o mundo alemão. Se algo não fosse feito em breve, então o mesmo que eles conseguissem escapar destruir Berengário maldito e sua regência, eles ainda não seriam capazes de esmagar completamente esta heresia. O Papa Simeão II, que era o Papa oficialmente reconhecido do Vaticano, estava em uma discussão com seu colega de Avignon, que era conhecido pelo nome de Papa Avilio III. Simeão foi o primeiro a falar sobre a heresia Berengar, que estava começando a se tornar um problema sério para todos na sala. Se não acabarmos com essa heresia enquanto ela ainda está em sua infância, ela pode fraturar a Igreja como um todo. Claramente, devemos fazer com que não apenas as ordens cruzadas, mas os nobres piedosos de todos os reinos cristãos marchem para as regiões mais afetadas por esta blasfêmia, e ponha cada um desses hereges à espada. Avilio, por outro lado, não pôde deixar de zombar dessa noção. Era totalmente ridículo pensar que eles poderiam fazer com que toda a cristandade invadisse a Alemanha. Os senhores alemães não permitiriam simplesmente que um exército de estrangeiros entrasse em suas terras para massacrar seu povo. Se alguma coisa, unificaria os estados alemães e impediria a próxima guerra civil, que a Igreja queria desesperadamente que acontecesse para aproveitar o caos e ganhar mais poder e influência. Como tal, o outro chamado Papa na sala não pôde deixar de refutar o primeiro. Diga-me, Simeão, como você planeja diferenciar os crentes dos hereges? Simeão não hesitou em dar sua opinião e declarou corajosamente para toda a sala ouvir. Deus saberá. Essa implicação é que eles matariam todos nas áreas afetadas e deixariam para Deus julgar suas almas. Afinal, não seria a primeira vez que a Igreja faria algo assim. Vários dos membros de alto escalão da eclesiarquia acenaram com a cabeça em aprovação dessa sugestão. Em contraste, muitos outros olharam horrorizados com a sugestão de fazer tal coisa. Em última análise, a voz da razão desceu a um cardeal particularmente carismático que sugeriu a todos uma abordagem mais diplomática. Algum de vocês realmente tentou argumentar com o homem que chamamos de Berengário, um maldito? Claramente, o homem é um indivíduo educado com um vasto conhecimento das Escrituras. Vendo como antes de Ludolf fazer suas acusações contra nós, Berengário traduziu com precisão a Bíblia em alemão e começou a distribuí-lo, junto com suas próprias interpretações em uma série de panfletos. Tanto Simeão quanto Avilio balançaram a cabeça. Na verdade, Simeão era culpado de escalar constantemente o conflito. A essa altura, ele estava familiarizado com a forma como Berengário reage a qualquer um que tentasse exercer sua autoridade sobre ele e, claramente, tinha resultados negativos. Como tal, o cardeal continuou seu discurso e atribuiu parte da culpa ao Papa do Vaticano. Simeão, se você parasse um segundo para refletir sobre este assunto, você perceberia que se você não tivesse endossado a tentativa de Lambertus de eliminar seu irmão mais velho e roubar a herança,
que é legitimamente de Berengário, então nada disso teria acontecido. Você tenta forçar seu caminho em cima de um regente legalmente nomeado, ele explode na sua cara. Um mero jovem o enganou em todos os assuntos em que você conspirou contra ele. Quem pôde dizer que ele não vai enganar e derrotá-lo mais uma vez quando você invade suas terras com a ordem teutônica? Depois de ser criticado e com precisão por um cardeal sob seu comando, o Papa Simeão II baixou a cabeça em desgraça para todos os bispos e cardeais verem. O que o cardeal disse era verdade. No entanto, ele estaria condenado se não fizesse Berengário pagar, pela constante humilhação que sofrera, inclusive a que acabara de acontecer aqui no Concílio de Constança. Como tal, Simeão não pôde deixar de protestar contra a própria noção de que a Igreja Toda-Poderosa deveria estar negociando com o humilde regente de um visconde. Eu me recuso, como representante de Deus aqui na terra, eu não vou inclinar minha cabeça para algum humilde visconde ou seu filho, maldito agir como regente em seu lugar. Eu terei satisfação pelas ações indignadas deste jovem herege. Com isso, o Concílio de Constança ficou dividido sobre como proceder na questão da heresia de Berengário. Alguns queriam invadir as terras em que foram afetadas por ela e massacrar todas as pessoas vivas dentro delas. Alguns queriam negociar com Berengário para ver se ele cessaria sua propaganda anti-igreja e alguns secretamente tomaram partido de Berengário e dos pontos que ele e Ludolfo haviam feito. Na verdade, a reação de Simeão a tudo isso provou que Berengário estava certo. No entanto, eles estavam com muito medo de expressar suas preocupações e, como tal, permaneceram em silêncio. Esses bispos e cardeais que concordaram com Berengário e Ludolfo se tornariam a espinha dorsal da reforma alemã. Por enquanto, prosseguiu o conselho, havia muitos assuntos sobre os quais falar, e eles ainda precisavam concluir como proceder com Berengário e suas opiniões. Tirania de Aço capítulo 92 Concílio de Constança segundo as figuras de proa da eclesiarquia debateram noite adentro sobre seus argumentos antes de concluir a reunião da noite. Depois de uma noite de descanso adequado, eles se reuniram na tentativa de discutir mais as possíveis soluções para os problemas que atormentavam a Igreja Católica no momento. Em vez de discutir ainda mais a heresia de Berengário, pois eles haviam exaurido tanto esforço apenas para permanecer entrincheirado em suas próprias posições, o Papa Avilio bebeu um cálice de vinho antes de trazer à tona a crescente divisão com a Igreja Ortodoxa sobre as questões da ordem teutônica que, embora favorecido pelo Papa do Vaticano, não foi encarado com carinho por Avilio e pelo Papado de Avignon. Como tal, ele falou seus pensamentos sobre o assunto. A ordem teutônica foi longe demais ao converter à força os ortodoxos do Oriente ao catolicismo se as coisas progredirem de onde estão agora as relações com os bizantinos, bem como sua esfera de influência, continuarão a cair. O apoio dos hospitalares nos esforços dos bizantinos para recuperar o norte da África só podem impedir uma rixa permanente por tanto tempo. Algo deve ser feito sobre esta cruzada ilegal que Simeão patrocinou. Como um verdadeiro francês, Avilio, que bebia vinho como se fosse água, não tinha medo de culpar diretamente a crise como culpa de seu rival, quando na realidade a ordem teutônica era um estado independente e estava agindo em grande parte por conta própria, sem o endosso oficial de qualquer papado. Apesar de Simeão nunca os ter condenado abertamente, afinal de contas, eles ainda eram uma força poderosa que ele podia invocar para impor sua vontade aos senhores cada vez mais seculares do mundo alemão. Isso não significava que ele, de fato, os apoiasse, pelo menos, publicamente. Esta foi a principal razão pela qual os ortodoxos não tinham cisma abertamente das ações da ordem teutônica, já que oficialmente eles eram um estado monástico agindo por conta própria sem o endosso público da Igreja. Avilio ficou mais do que feliz em vincular suas ações a Simeão e seu chamado papado, apesar de saber disso. Depois de ouvir essas acusações, Simeão ficou indignado e, instantaneamente começou a brigar com seu colega francês. Mentiras e calúnias. Eu nunca apoiei a guerra contra os ortodoxos. Esses bastardos têm seu próprio estado autossuficiente e usaram seu poder para declarar esta guerra santa por conta própria. Simeão estava fazendo o jogo de Avilio, que obviamente estava tentando provocar a ira de Simeão para que ele se fizesse de bobo na frente dos cardeais e bispos que se reuniram. Parecia estar funcionando muito bem, já que mesmo aqueles no acampamento de Simeão ficaram bastante envergonhados por suas ações. Mais uma vez, a voz da razão foi deixada para o cardeal particularmente carismático,
que foi praticamente responsável por manter todo este concílio civil nas últimas 24 horas. Simeão, embora eu entenda suas razões para não condenar a Ordem Teutônica, afinal, nenhum de nós quer uma repetição do que aconteceu com os Templários. Não posso deixar de perguntar por que você não retirou o financiamento dessas cruzadas no norte se você é tão moralmente contra isso. Quero dizer, o Báltico foi completamente convertido neste ponto, então qual é o propósito de financiar ainda mais as conquistas contínuas da Ordem Teutônica de seus vizinhos ortodoxos? Mais uma vez, Simeão não tinha uma resposta adequada para isso. Afinal de contas, ele não podia admitir abertamente que desprezava a Igreja Ortodoxa e que na verdade apoiava as ações da Ordem Teutônica ao forçar o catolicismo em seus vizinhos orientais. Seu desdém pelos ortodoxos era que eles se recusavam a reconhecer sua autoridade como o vigário de Cristo e, portanto, o governante de todos os cristãos. Esta foi uma das razões pelas quais ele desprezava os franceses no momento, porque eles declararam ousadamente que Avelio era o único papa verdadeiro. Depois de alguns momentos de silêncio, o carismático cardeal voltou a falar, insistindo que Simeão respondesse por suas ações. Se bem? Estamos todos esperando. Depois de mais alguns momentos de silêncio, Simeão apresentou o que percebeu ser uma desculpa válida para suas ações. A Ordem Teutônica são os guardiões dos fiéis nas regiões de língua alemã. Sem financiamento adequado, como eles poderiam combater as heresias que começaram a surgir dentro do reino da Alemanha e regiões vizinhas? Avelio riu dessa resposta e repreendeu Simeão por seu raciocínio. A Ordem Teutônica vem tentando converter os ortodoxos na Europa Oriental há décadas. No entanto, eles receberam financiamento do Vaticano o tempo todo. As heresias surgindo no sul da Alemanha são uma coisa recente que só aconteceu nos últimos meses. Você realmente acha que é uma desculpa válida para suas ações? O carismático cardeal suspirou em resposta a esses dois velhos e suas brigas incessantes. Simeão era um maníaco por controle que desejava dominar o mundo e tinha menos células cerebrais do que um peixinho dourado. Quando estava completamente enfurecido, o que na maioria das vezes ele estava em tal estado. Ao mesmo tempo, Avelio era um vagabundo indolente e bêbado que obtinha prazer em antagonizar as pessoas, especialmente Simeão. Nenhum desses dois homens era digno de se autodenominar representante de Deus na terra. No entanto, no momento, esses dois tolos eram a mais alta autoridade da Igreja. É claro, se o cisma ocidental terminasse e um desses dois idiotas incompetentes fosse reconhecido universalmente como Papa no mundo católico, isso significaria apenas um desastre. Estava se tornando cada vez mais óbvio para os cardeais e bispos presentes à medida que a conversa prosseguia que a remoção de ambos os pretendentes e a eleição de um novo papa seriam o melhor caminho a seguir. No entanto, ninguém estava disposto a trazer essa discussão no momento com medo de ser excomungado por apenas sugerir isso. Assim, apesar das óbvias inadequações de ambos os homens se proclamarem papas, eles continuariam a governar seus territórios por pelo menos mais um ano antes que as coisas progredissem ainda mais. Sem soluções viáveis para os problemas em mãos, essa briga constante continuaria por mais uma semana. Em última análise, como nos anos anteriores, o Concílio de Constança, que estava em andamento desde 1414, terminou em um fracasso miserável. Nenhuma das discussões encontrou uma solução adequada, e tudo o que conseguiu acontecer foi mais divisão na igreja. Simeão continuaria a antagonizar Berengário no ano seguinte, e Berengário continuaria a cuspir em seu rosto. Por enquanto, assim como, em anos anteriores, a reunião da eclesiarquia conhecida como Concílio de Constança terminou sem que absolutamente nada digno de nota fosse realizado. Tirania de Aço capítulo 93 Abdicação formal Berengário acordou bem cedo outra vez. Depois de entrar em sua rotina normal de exercícios e cuidar de sua higiene pessoal, ele se aventurou na sala de jantar, onde chegava mais ou menos no mesmo horário, todas as manhãs. No entanto, para sua surpresa, sua mãe e seu pai já estavam sentados à cabeceira da mesa. Nas mãos de seu pai estava uma lista de relatórios, livros de contabilidade e leis que Berengário assinara durante a ausência de seu pai. Havia uma expressão séria no rosto de seu pai. Berengário supôs que o homem ia por fim à chamada penitência solitária e assumir o manto de visconde. No entanto, o que estava realmente prestes a acontecer o chocaria muito.
Foi só quando Henrietta e Linde chegaram que Segar tirou os papéis de suas mãos e se dirigiu à família com as preocupações nas quais havia pensado profundamente desde que se isolou do mundo em geral. Henrietta estava profundamente preocupada com a aparência abatida de seu pai. Ela não viu o homem há algum tempo, meses até. Ele ficou significativamente mais velho e mais frágil nesse período de tempo. Esta foi a primeira vez que ela testemunhou a condição precária em que seu pai estava. Seu cabelo estava agora completamente grisalho enquanto era longo, esfarrapado e oleoso, sua barba despenteada e seus olhos estavam fundos. Ela mal reconheceu seu pai, que costumava ser tão cheio de vida. Por outro lado, apesar de parecer um pouco exausta, Gisela ainda mantinha sua beleza, embora com algum custo. Nenhum dos pais dos dois irmãos era tão vibrante e saudável quanto antes do exílio de Lambert. Henrietta rapidamente expressou sua inquietação. Papai, você está bem? Você parece mal. Segar bebeu de um copo de água antes de tentar aplacar sua amada filha sobre sua saúde debilitada. Estou bem, acabei de ficar um pouco doente, mas garanto que vou superar isso. Embora Henrietta estivesse profundamente preocupada com o bem-estar do homem, ela escolheu acreditar nas palavras de seu pai. Depois de abordar as preocupações de sua filha, Segar limpou a garganta antes de fazer um anúncio. Berengar, durante minha ausência, você se tornou um governante muito melhor do que eu jamais poderia ter sido. Você não apenas expandiu nosso território e poder, mas também começou a construir uma cidade magnífica, tudo enquanto equilibra nossos cofres perfeitamente. Palavras não podem expressar o quão impressionado estou por suas ações. Berengário sorriu ao ouvir os elogios de seu pai, que governava o baronato de Kufstein há décadas. No entanto, as palavras que se seguiram o chocaram profundamente. Por isso, com o coração pesado que devo anunciar que não estou mais em condições de governar esta terra. Assim, hoje, abdicarei formalmente diante do meu conselho e anuncio você, meu único filho e herdeiro, como novo visconde de Kufstein. Tenho certeza de que você fará grandes coisas no futuro. Berengário ficou profundamente atônito com essas palavras, fora de todos os fins para o reinado de seu pai. Ele nunca imaginou que o homem abdicaria voluntariamente e se aposentaria. Como tal, ele tinha muitas perguntas para seu pai e sua decisão. Eu serei o novo visconde. Então, padre, o que você vai fazer? Segar riu levemente, o que induziu uma leve tosse. Ele contou a Berengário seus planos depois de se recuperar. Vou me retirar para o campo em uma vila, onde viverei o resto de meus dias em paz. Um pouco de ar fresco faria maravilhas para minha condição. Berengário suspirou. Este era realmente o melhor fim que ele poderia pedir para seu pai. O homem estava agora muito frágil para ir à guerra, como outrora desejara. Esperançosamente, Segar poderia encontrar algum descanso muito necessário e curar os demônios que ele abrigava dentro dele, que começaram a se manifestar após o que aconteceu com Lambert. Ele percebeu que Berengário estava lutando com essa notícia e decidiu consolá-lo. Não se preocupe, meu filho, como já disse, você fez maravilhosamente sozinho, e estou certo de que está destinado a grandes coisas. Eu só o estaria segurando se continuasse a governar esta terra. Embora Berengário concordasse com essas palavras, sentia que perderia alguma coisa agora que seus pais se mudariam. Por outro lado, Henrietta estava preocupada com seu futuro e para onde deveria ir e, como tal, perguntou ao pai como uma filhinha obediente. Papai, o que vai acontecer comigo? O velho visconde estendeu a mão e agarrou a filha na tentativa de confortá-la enquanto lhe dava uma ordem final. Você vai ficar aqui com seu irmão e obedecer a todos os seus comandos como se ele fosse seu pai. Ele proverá para você e eventualmente encontrará um bom marido para se casar. Eu confio completamente nele a este respeito. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Henrietta quando ela acenou com a cabeça em concordância. Ela não conseguia entender as palavras que queria dizer e, em vez disso, correu até o pai e o abraçou. Linde, é claro, ficou muito feliz com os resultados, apesar do fato de que Berengário atualmente detinha autoridade absoluta no território devido ao seu grande e poderoso exército. Os nobres foram tecnicamente jurados em fidelidade a seu pai. Como tal, eles começaram a se tornar bastante rebeldes com as muitas reformas de Berengário. A única coisa que os mantinha sob controle era o poder esmagador de Berengário e seus militares. Com a abdicação formal de seu pai,
Eles não teriam desculpa para desobedecer às ordens de Berengário e não poderiam criar teorias de conspiração malucas para justificar o ato de rebelião aberta. Depois de discutir as coisas por algum tempo, a família começou a tomar café da manhã juntos. Eles não tiveram muitas outras ocasiões para fazê-lo no futuro, por isso aproveitaram esse momento para aproveitar o tempo, juntos como uma família praticamente intacta. Quando a refeição finalmente terminou, Segard reuniu seu conselho no grande salão, onde se sentou na sede do poder em Kufstein uma última vez. Ao seu lado direito estava Berengário, em posição de sentido. Quando todas as pessoas de importância política na cidade de Kufstein se reuniram na sala, Segard se levantou de sua cadeira e fez uma declaração chocante, que iria ressoar na história como um fator decisivo na rápida ascensão de Berengário ao poder. De pé corajosamente na frente dos nobres reunidos, Segard fez seu decreto para que todos ouvissem. Eu, Segard von Kufstein, primeiro de meu nome e atual Visconde de Kufstein, declaro minha abdicação formal do poder, e daqui em diante transfiro minha terra, títulos e riqueza para meu único filho e herdeiro Berengário von Kufstein, Visconde. Com essas palavras sendo ditas, todas as pessoas no salão se ajoelharam diante de seu novo soberano com grande respeito. Berengário era agora oficialmente o Visconde de Kufstein e exerceria seu poder em grande medida. As mudanças que ele faria nos meses seguintes transformariam completamente Kufstein em um estado semi-moderno e invocariam a ira da igreja e dos nobres. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho